Oi pessoal, tô passando por aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o relacionamento de casais e pais e filhos, a partir de uma pergunta que eu recebi na internet. Então eu vou ler a pergunta, que é o seguinte: e quando a mãe traída entra em depressão, o pai não cuida da mãe, fica maltratando a mãe. Aí os filhos, sem opção, têm que cuidar da mãe e acabam entrando no meio da relação para defender a mãe, pois ela não tem condições de lidar com os problemas. E aí os filhos ficam com raiva do pai e com dó da mãe. Como resolver isso? Então olha a pergunta dela, né? Tem um monte de coisa envolvida aí. Eu não sei o contexto em detalhes, mas me deu vontade de falar um pouquinho sobre isso, porque tem inversão de ordem, tem desrespeito à hierarquia, tem julgamento, tem uma série de coisas envolvidas. Bom, quando a gente fala de uma família com filhos, a gente não pode perder de vista que o relacionamento do casal ele vem antes da paternidade e maternidade. Então, primeiro se forma homem e mulher, depois se forma o pai e a mãe, né? Essa é a ordem, assim, à primeira vista. De qualquer forma, se forma sempre o casal primeiro, mesmo quando não tem um casamento em si formalizado. Bom, e aí ela vem falar assim, que o pai não cuida da mãe, que fica maltratando a mãe, que a mãe entrou em depressão. Quem já conhece constelação sabe que normalmente quando uma pessoa está na posição do agressor, né, de quem maltrata, ele está identificado com algum agressor do sistema dele e ele vai procurar uma vítima, uma pessoa que dentro do sistema dela está identificada com alguma vítima do próprio sistema. Então o agressor se casa com a vítima. Essa é a dança. Toda vítima precisa de um agressor, senão ela não é vítima mais, e todo agressor precisa de uma vítima, senão quem ele vai agredir? Então tem um jogo aí que ele já acontece muito antes dos filhos existirem, quando esse casal se uniu, cada um já dentro do próprio sistema já tinha um lugar aí, um papel que precisava ter, um destino que precisava traçar, né? Os filhos precisam ter essa noção. E aí tem outra dança que acontece, eu tô aqui acompanhando até um livro do Bert Hellinger, que é A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, tá? Tô na página 104, quem tiver o livro aí e ler um pouquinho sobre isso. Num casal, quando existe uma ferida, quando um fere a dignidade do outro, um agride o outro de alguma maneira, surge então naquele casal uma necessidade de compensação. Então aquele que foi ferido vai querer uma compensação e de alguma forma vai ferir o outro também. E aí aquele outro ferido novamente, ele vai gerar uma nova necessidade de compensação. E aí ele vai ferir novamente aquele que tinha sido ferido antes. Então é uma dança de vingança que ela vai alcançando aí o clímax dela, porque sempre tem um ofendido que quer compensar e que ofende novamente. Então o intercâmbio de ofensa cresce de uma tal maneira que o casal fica unido. Então é a forma deles permanecerem juntos. Ninguém tem que tomar partido de ninguém, os dois estão fazendo o que eles precisam fazer. E às vezes o papel de vítima é uma forma refinada de vingança, porque a pessoa embute a culpa no outro pela infelicidade dela, como se o outro fosse responsável pela felicidade ou infelicidade dela própria, né? Isso é delicado, então é difícil a gente tomar partido de alguém, principalmente se for um casal, com relação a uma brincadeira desse tipo, porque tem formas explícitas de eu agredir e ofender alguém, de eu maltratar alguém. O pai pode estar xingando a mãe, né, no meio da família, na festa, maltratando a mãe, ou traindo a mãe publicamente, fazendo coisas desse tipo. Mas a mãe veladamente pode estar fazendo isso também, de uma forma que ninguém percebe, mas ela está lá. Ou às vezes simplesmente na depressão, se mantendo infeliz, e se mantendo, né, ali botando a culpa, eu sou infeliz porque a culpa é sua, eu tive um câncer porque a culpa é sua, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Essa é a forma dela também, né, de passivamente agredir o outro. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então os filhos vão fazer o que eles precisam fazer no papel de filhos. A dificuldade toda é que não suportam a infelicidade do pai e da mãe. Então eles não conseguem ficar no lugar deles e assistir aquilo ali. Eles querem pegar aquela dor e amenizar. Então às vezes a mãe está ali se mantendo naquela dificuldade, se mantendo naquele relacionamento que não é positivo para ela, e os filhos ficam ali querendo pôr panos quentes, querendo tirar ela daquilo ali, querendo que ela não vivencie aquilo ali, e às vezes exatamente o que ela precisa vivenciar aquilo ali. Às vezes tentando ajudar as pessoas atrapalham, tentando proteger as pessoas atrapalham. Então se ela talvez tivesse vivido aquilo ali com toda a força que precisa viver, talvez ela encontrado uma solução. Não existe nada, com exceção da morte, não existe nada de solução. Então
fiquem no lugar de vocês como filhos. Vocês vão ajudar os pais na medida do possível, né? Precisar de alguma ajuda, como filhos vocês ofereçam, mas não se metam de tomar partido um outro, porque essa brincadeira é a brincadeira deles. Um agride o outro da forma como pode, e é isso que deixa eles unidos. Se eles param com isso, às vezes o relacionamento até acaba. E se eles tivessem dado conta de acabar o relacionamento, tinham feito isso no momento da traição. Cuidado, não se metam, tá? Se é o filho, fica na posição do não julgamento mesmo. Então, tanto o pai, na hora que agride, que trai, ele tá ligado a alguém do sistema dele, e aí se o filho fica ali na crítica do pai, querendo ou não, lá na frente ele repete o pai, ou casa com alguém que vai repetir, a coisa continua, porque tava tendo um julgamento aqui, como se o filho soubesse que o pai devesse fazer, como o pai deveria se relacionar com a mãe, e o filho não sabe, ele não chegou a tempo de saber tudo, né? Enfim... E com pena da mãe também, como se fosse maior que a mãe, como se soubesse o que a mãe devia fazer, como se soubesse como viver melhor. E a mãe está fazendo o que ela precisa fazer dentro do sistema que ela chegou, dentro do lugar que ela ocupa na família dela. Então eles se juntam, sistema com sistema, para fazer algo que a gente desconhece ainda. Tem um mistério por trás do que acontece ali na dança das famílias, do relacionamento das pessoas. Então, cuidado. Apenas lembro, eles vieram primeiro, então isso está acontecendo, pode até doer. Nossa, que pena que tem que ser assim. Então vamos olhar com carinho para isso, tentar colocar isso aqui de outra forma, para não precisar repetir, tá? Eu espero que tenha ajudado. Se tiver ficado mais alguma dúvida, pode me enviar pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, Facebook. Estou aqui nas redes também, tá bom? Um beijo para você. Tchau. E que alguém me pergunte aí qual que é o segredo da solução. Tem uma solução para essas situações aí das brigas e ofensas entre casais, né? O segredo tá na dose da vingança. Então, se alguém faz um gesto amoroso para mim, eu devolvo aquilo em amor um pouco mais, eu faço crescer o que eu quero que cresça. E se alguém devolve algo para mim como uma ferida ou como uma ofensa, eu preciso retribuir da mesma maneira, eu preciso fazer a compensação. Mas faça isso um pouco menos, e aí o outro não se sente na necessidade de fazer a compensação novamente. E aí vocês começam um bom intercâmbio, que é um intercâmbio onde o relacionamento pode florescer novamente. Então, recebeu amor, retribui em amor para mais. Recebeu em agressão, retribui em agressão, porém menos. E aí a dança melhora um pouquinho. Só para completar um pouquinho, o relacionamento de casal ele se desenvolve a partir do soltar. Então a felicidade imaginada, almejada, ela não tem o mesmo valor do que acontece, né? O primeiro sonho que a gente tem que abrir mão é de que eu encontrei a pessoa que vai me preencher. É como uma criança que olha para o outro e fala: nossa, encontrei a mãe que eu precisava para cuidar de mim, para fazer tudo que eu preciso, para me fazer feliz. Encontrei o pai. Nossa, e aí já começa por aí, começa com abrir mão disso tudo, dessa imaginação, dessa felicidade aí que é almejada, mas que ela não tem a ver com o que acontece na realidade. Nós nos relacionamos com pessoas comuns que cometem erros.